Olá, a gente vai falar agora sobre fisiologia do exercício, mas mais especificamente, a gente vai falar sobre a captação e o consumo de O2, que se a gente for ver aí nas revistas sobre corrida e tudo mais, inclusive tem uma revista até com esse nome, é chamada a famosa VO2, é o consumo de O2. Bom, então, para entender isso, a gente tem que pensar mais ou menos como é que se comportaria uma molécula, por exemplo, de oxigênio. Então, tá aqui um corpo humano pessimamente desenhado, mas dá para entender. Aqui a moléculazinha de O2, então ela precisa de uma maneira que ela viaje da atmosfera para os pulmões e finalmente para mitocôndrias em tecido periférico. E no caso do exercício, isso precisa estar otimizado, porque você vai estar precisando de muito mais oxigênio para aquela demanda, especialmente, lógico, no músculo esquelético. Muito bem. Então, são basicamente 3 passos para se atingir esse objetivo. Então, o primeiro seria o quê? A captura do oxigênio pelos pulmões. Ou seja, é uma fase que depende da ventilação pulmonar. O segundo seria a entrega, quer dizer, a oferta do oxigênio ao músculo. E no caso, depende do fator de circulação, quer dizer, do fluxo de oxigênio, no caso do fluxo de sangue. E por último, o terceiro passo, a capacidade de extração de oxigênio. Quer dizer, o oxigênio saindo da circulação sanguínea e entrando no músculo. E daí isso vai depender de quê? Da oferta e também do gradiente de PO2, né? Do gradiente de PO2. Muito bem, então vamos para o primeiro passo, que seria a captura pelo pulmão. Pois então, no exercício, né, o corpo é capaz de se adaptar. Então, o sistema respiratório e cardiovascular, juntos, né, conseguem tranquilamente entregar o O2 necessário à atividade, né, ao músculo esquelético em exercício leve e moderado. Mas à medida que você vai intensificando a sua atividade, chega um ponto que a própria capacidade de captura de O2 pelo pulmão não é suficiente para suprir a demanda. Então, essa captura atinge um platô, assim como seria também um platô atingido no consumo de O2. Mais ou menos assim. Em repouso, a captura de O2, quer dizer, vamos chamar também de VO2 aqui, pelo pulmão é mais ou menos igual 250 ml. Opa, desculpa. 250 ml por minuto. Isso num homem de 70 quilos. Então isso seria igual, a gente tenta medir dessa maneira, a 3,6 ml de O2 consumido por minuto por quilograma, né? Então, esse valor, VO2, seria um índice objetivo da capacidade funcional. Então, capacidade funcional do organismo de desenvolver potência aeróbica, né? Ou seja, trabalho aeróbico. Pois bem, então, no exercício, a VO2 chega no, digamos, um homem mais ou menos ativo, né? Adulto, a 30 a 40 ml por minuto por quilo. Quer dizer, chega a ser mais que 10 vezes mais o repouso. Então é uma capacidade que se expande facilmente. Mas veja que aqui é o VO2 máximo. VO2 máximo. Ou seja, seria a máxima capacidade de consumo de oxigênio. Se você pegar uma pessoa com as mesmas características biofísicas, sendo que
com alguma doença pulmonar ou cardiovascular, essa VO2 máxima vai cair, chegando a 10 a 20 ml por minuto por quilo. Então isso é já um indício também de como o mecanismo depende das capacidades respiratórias e cardiovasculares. Por fim, a gente vai pegar esse mesmo cara que estava aqui no VO2 máximo de 30 a 40 ml por minuto por quilo e vai aplicar um treino. 3 meses de treino, certo? O que é que a gente observa? Um aumento de 20% nesse VO2 máximo. Quer dizer, ele consegue modelar o organismo porque o próprio organismo percebe a necessidade, né, de ir criando mecanismos, ou melhor, potencializando mecanismos que tem a ver com o gasto energético e a necessidade de energia para os músculos. E em atletas de elite, altamente treinados, eles podem chegar até 80 a 90 ml de O2 por minuto por quilo. Isso seria mais de 20 vezes a taxa de repouso. Então, quer dizer, é uma capacidade extraordinária. Muito bem. Então, a gente já sabe de todos esses valores. Vamos ver um pouquinho como é que acontece realmente num teste de esteira, né, para verificar o VO2 máximo. Seria mais ou menos assim. A gente vai fazer um gráfico que a gente vai ter aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y, consumo de O2, VO2, a potência gerada, né, pelo esforço, potência. Pois bem, então você começaria o seu esforço, na verdade não começaria do zero, né, começaria do repouso. Então, começaria mais ou menos daqui e iria crescendo até parar. Aqui seria o platô, né? E bem aqui nós teríamos o que? A sua VO2 máxima. VO2 máxima. Daí você resolveu treinar por 3 meses. O que é que vai acontecer? A curva é mais ou menos a mesma, mas você vai mais adiante. Chega até, digamos, 50 e atinge um platô. Então é depois do treino. Ok. Agora a gente vai cobrir um pouco como que o músculo vai fazer essa extração de O2 eficiente do ar ambiente, né? Em última análise vem do ar ambiente esse oxigênio. Pois bem, o corpo armazena cerca de 1 litro de oxigênio no total, né? Um volume que, bom, seria suficiente para um exercício moderado por 30 segundos, no máximo. Ou um exercício intenso por não mais do que 15 segundos. Ou então um exercício no seu nível máximo por no máximo 10 segundos. Tudo bem. Se você continuar a fazer a atividade que você estava querendo fazer, você precisa que a taxa que o oxigênio saiu, entrou aqui e foi até a mitocôndria no seu músculo, né? Aqui o músculozinho se contraindo, né? Tem que ser igual à demanda do músculo, né? A taxa com que esse oxigênio vai chegando. Então você precisa aumentar o transporte de O2. E como é que você faz isso? Você vai fazer isso aumentando a ventilação alveolar. Porque você quer manter os níveis da pressão parcial de O2, do PO2, suficientemente altos para que eles saturem o sangue completamente, como é o esperado num indivíduo saudável, né? Mas isso sozinho não adianta. O que é que você precisa fazer também? Aumentar o débito cardíaco.
justamente para garantir o fluxo de sangue saturado, do oxigênio chegando lá a ponto de suprir a demanda. Então, no final, você vai ter uma entrega de oxigênio ao músculo por convecção. E essa taxa vai ser calculada mais ou menos por essa fórmula. Seria a entrega, né, a entrega arterial, tá, a gente coloca arterial de O2, sendo igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, que é o débito cardíaco, né? Débito cardíaco, vezes o conteúdo arterial de O2. Conteúdo arterial de O2. Então aqui seria a taxa de entrega de oxigênio para o corpo inteiro, né? Aqui é a frequência cardíaca, volume sistólico e aqui a quantidade de oxigênio arterial. Mas não basta que você esteja entregando oxigênio, é preciso também que o músculo esteja extraindo esse oxigênio. E aí a gente vai ter uma segunda fórmula, que seria a taxa de captura do oxigênio no músculo, sendo igual ao fluxo, né, volume por minuto, vamos chamar de F mesmo, vezes a diferença na quantidade de sangue, na quantidade de oxigênio nas artérias, menos a quantidade de oxigênio nas veias. Justamente a diferença que foi o consumo, né? Foi a captura. E isso aqui é em termos de concentração, né? ml de O2 por ml de sangue. Então, isso aqui é a taxa de captura, né? Pois bem, então, essa taxa de entrega, essa taxa de captura, enfim, a taxa de consumo do O2 é estabelecida justamente pela taxa de fosforilação oxidativa na mitocôndria muscular. Então, ela precisa justamente de uma perfeita adequação entre a demanda e a oferta, né? Então, o exercício gera uma série de mudanças no sistema cardiovascular, que no final vão gerar um aumento nesse F aqui, que é o fluxo para os músculos, e redistribui o débito cardíaco seletivamente, que seria justamente para longe aqui do eixo esplânico e renal, assim como tirando do músculo inativo para os músculos ativos. E por fim, como é que ocorre esse aumento na taxa de extração do O2? Quer dizer, como é que realmente você consegue capturar mais O2? Como é que o músculo faz isso? Justamente pela elevada respiração mitocondrial, né, da mitocôndria, gerando uma queda na PO2 intracelular. E aí isso, por si só, já vai aumentar o gradiente de PO2, quer dizer, você vai ter menos PO2 dentro da célula, então a diferença entre o que está fora e o que está dentro vai aumentar. O gradiente de PO2 aumenta, gerando, obviamente, uma força maior para o PO2, para o O2 entrar na célula, entrar na mitocôndria. Muito bem. Agora aqui, só como curiosidade, no início do exercício, a quantidade de O2 arterial, seria aquele CaO2, na verdade dá uma aumentada, uma leve aumentada. Isso seria secundário a um aumento na ventilação alveolar. E seria, então, gerado pelo sistema nervoso central, né? Daí isso ocorre antecipadamente. Seria uma hiperventilação antecipada. Isso significa que no início também a PCO2 dá uma quedinha. E também todas essas alterações fisiológicas são geradas por quimiorreceptores, mecanorreceptores no organismo, né? Muito bem.
Então, para o treinamento de alto nível, o que é que interessa? Você quer encontrar alguma maneira de aumentar esse seu VO2 máximo, quer dizer, a taxa de consumo de VO2 máxima. Existem 3 teorias que envolvem a possibilidade de ir aumentando essa VO2 máximo. E seria justamente nas 3 etapas de transporte, quer dizer, das 3 etapas em que a molécula de O2 tem que percorrer para chegar na mitocôndria. Pois bem, então quais seriam as limitações? Primeiro, um problema no pulmão, quer dizer, em termos de captura. Pode ser uma dificuldade de difusão alvéolo capilar, quer dizer, não consegue saturar o sangue. Ou pode ser também uma incompatibilidade ventilação-perfusão, que poderiam ocorrer em estados de alto débito cardíaco, né? A segunda teoria seria na parte de entrega, ou melhor, oferta, né? Oferta de O2, que é gerado justamente pela circulação. De acordo com essa teoria, a limitação estaria na capacidade de gerar o máximo, mais alto não, vamos botar aqui o máximo débito cardíaco. Lógico que existe um limite. Então, esse seria também a principal limitação para atingir o máximo consumo de O2. Além disso, se observou que o consumo de O2 e o aumento na entrega, quer dizer, na oferta de O2, vamos representar aqui como a taxa de entrega do sangue arterial de O2, tem uma relação mais ou menos linear. Quer dizer, quando você vai treinando, você está aqui nesse estágio aqui, no máximo você entrega até aqui, e vai treinando e consegue aumentar o seu débito cardíaco no decorrer do exercício, essa relação é linear com a taxa de consumo de O2. Por fim, a terceira limitação, que seria justamente na extração pelo músculo. De acordo com essa teoria, a extração pelo músculo fica simplesmente imprópria, quer dizer, com o aumento da demanda, ela se torna adequada, não importa o quanto O2 você esteja entregando lá pela circulação. Então, em última análise, ela tem a ver com a capacidade de difusão do O2 da hemoglobina, né, no eritrócito, para a mitocôndria, já dentro do músculo, né? Então, se você tem uma perturbação no próprio processo de difusão do oxigênio, ou mesmo que altere o gradiente de PO2, né, você vai ter então uma limitação ao consumo máximo de O2. E, portanto, imagina-se uma limitação ao seu rendimento no exercício. Bom, chegamos ao final dessa breve introdução sobre consumo de oxigênio, consumo de O2 pelos tecidos no exercício, especialmente pelo músculo, né? Pelo músculo esquelético. Há ainda algumas outras considerações a fazer, especialmente sobre volume circulante efetivo. Então, só definindo antes, volume circulante efetivo não é um volume anatômico, é mais um volume funcional e tem a ver com o grau de perfusão dos órgãos, né, pelo sangue. Então, o corpo, todo o organismo, ele é fisiologicamente estruturado para manter um volume circulante efetivo adequado. Pois bem, então relacionado a isso, nós temos que o coração, quer dizer, o nosso sistema circulatório precisa manter um volume circulante suficiente para suprir as necessidades do músculo esquelético e também da pele. Precisa de um fluxo grande para esses dois sistemas, né? Então vamos dizer que, de acordo com a nossa definição, o volume circulante efetivo depende do volume total, do volume de sangue, né,
total, realmente. E esse volume de sangue ainda depende do fluido extracelular e do tônus vasomotor. Então, a tendência do volume circulante efetivo no decorrer do exercício é cair. E os motivos são basicamente 3. Primeiro, o exercício gera nos vasos um extravasamento de água. Justamente, primeiro, pelo aumento da pressão hidrostática aqui dentro, né, vai aumentar o fluxo, vai aumentar o débito cardíaco, aumenta a pressão hidrostática dentro do vaso. E no músculo você vai ter um aumento da pressão oncótica, que também atrai a água para o interstício. E essa perda aqui pode gerar até mesmo 500 ml de perda de plasma, né? Seria mais ou menos 1/6 do total do volume plasmático no nosso corpo. Então, primeiro é isso. Segundo, é o suor. No exercício prolongado é uma importante fonte de perda de água. E o terceiro é uma redistribuição do fluxo para a pele. Justamente porque existe um aumento do fluxo cutâneo em resposta ao aquecimento do corpo. O corpo se aquece muito no decorrer do exercício, gera muita energia e essa energia precisa sair uma energia do centro para fora. O corpo precisa perder energia. E a melhor maneira de fazer isso é controlar a circulação periférica, especialmente na pele. Então, assim como no frio você tem uma diminuição dessa circulação, no calor, ou pelo menos na hipertermia do exercício, você aumenta a vascularização, aumenta o fluxo sanguíneo para perder calor. Isso aumenta o volume venoso. E não ocorre venoconstrição, né, reflexa, justamente porque o controle da temperatura manda nesse momento. Ok, tudo isso está acontecendo, claramente o volume circulante efetivo diminuindo. O que é que vai acontecer? Os barorreceptores de baixa pressão do sistema cardiopulmonar iniciam uma resposta compensatória, justamente aumentando a resistência vascular total. Então aumenta a resistência vascular periférica e isso se dá através do sistema nervoso simpático. Tá certo, aí o que é que acontece? Um aumento, mais uma vez aqui, da resistência vascular esplânica, uma redução na vasodilatação da pele. Então tira um pouco desse fluxo de sangue que vai para a pele. Desculpa, fluxo de sangue não, dessa vasodilatação. Então gera uma constrição maior nos vasos. E também a mesma coisa acontece, uma diminuição da vasodilatação que está nos músculos. E isso é interessante, porque você imagina que está o tempo todo havendo uma vasodilatação para os músculos e nesse caso existe uma resposta do organismo meio que tirando isso daí. Então, por um lado você tem uma melhora, né, da manutenção do volume circulante efetivo, quer dizer, você mantém a pressão arterial em níveis aceitáveis, mas ao mesmo tempo causa duas perdas. Primeiro, você perde a perda de calor, que é fundamental, e você também causa uma certa limitação de entrega de O2 no músculo. E, portanto, provavelmente diminuindo a performance aeróbica. Então se trata de uma regulação fina e muito importante para você manter, por um lado, a perfusão adequada e a pressão arterial adequada para essa perfusão, e por outro, fazendo essas trocas, tanto a troca termal quanto a troca de oxigênio para o músculo, mantendo assim a capacidade aeróbica. Muito bem, chegamos ao final. A bibliografia utilizada foi basicamente só esse livro, Medical Physiology, do Boron e Beaupaet. A versão internacional dele, a segunda edição
revisada, né? Basicamente foi só a parte de captação e consumo de O2, a fisiologia do exercício é muito mais do que isso. E vai haver um curso agora no portal coursera.org, que eu gosto muito, de fisiologia do exercício. É em inglês, mas tem a legenda, pelo menos em inglês. Eu ainda não fiz esse curso, mas deve ser interessante. E daí o assunto é bem mais amplo. Muitíssimo obrigado e até a próxima.